Telescópio começando, seja muito bem-vindo. Você que está ligado com a gente através do canal 8 da NET, também ligado através das redes sociais aqui da TV. É sempre uma alegria poder estar junto com você. É sempre uma alegria também poder falar da nossa cidade, falar daquilo que é importante para mim e para você, Itapetiningana. Então seja muito bem-vindo, já iniciando o nosso programa. Hoje aqui, um dia com mudança de tempo, né? Então o pessoal às vezes fica um pouco preocupado, apesar que nós estamos em julho ainda, né? Tempo mesmo de estar um pouquinho mais frio. Eu sei que esses dias estava um calor um pouquinho mais forte aqui na cidade, mas é tempo mesmo de nós tomarmos o cuidado. Tem os cuidados também com as doenças de inverno, por mais que nós estemos falando sempre aqui do coronavírus, né? Mas tem as doenças de inverno também, que muitas vezes podem atacar nesse momento. Então é sempre bom ter muito cuidado. E para já iniciar aqui o nosso programa, né? Vamos trazer já também algumas entrevistas aqui para você que está ligado com a gente, né? E nós temos já então aqui para conversar com a gente o Darcy Júnior, ele que é advogado e pré-candidato a vereador aqui no município de Itapetininga. Ele vai conversar com a gente, vai esclarecer alguns assuntos e também a opinião dele a respeito de tudo aquilo que acontece aqui na nossa cidade. Darcy, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto. Boa tarde aos telespectadores aí da TVI. E já deixo aqui a minha gratidão dessa oportunidade de estar batendo um papo com vocês aí. Muito obrigado. Bem, Darcy, muito legal. Então, seja bem-vindo aqui ao Telescópio. Eu gostaria primeiro aqui que você se apresentasse aqui para o pessoal, né? O pessoal conhecer um pouquinho mais de você aqui. Você é advogado aqui na cidade, como que é? Isso, Guto. Meu nome é Darcy, tenho hoje 39 anos. Sou casado com a Elisa, pai da Rafaela, né? Estou aqui em Itapetininga, nascido, criado em Itapetininga, trabalhei fora por alguns anos. Eu estou advogando aqui em Itapetininga em torno de um aproximadamente, né, depois de ter passado uns 5 anos viajando esse Brasil afora aí. E primeiro já gostaria de perguntar para você, né, Darcy, a seu ver, quais são as principais demandas, as principais necessidades hoje para a cidade de Itapetininga serem pensadas aí para uma futura gestão? Os ouvidos da população no geral, assim, amigos e na rua, eu que trabalho na área de advocacia e busco de várias pessoas carentes de pleitos, né, junto ao Poder Judiciário, em face do Estado, que as reclamações talvez maiores, geralmente é o campo da saúde e a geração de emprego. Eu acho que esses são os dois pilares, assim, basilares que a cidade precisa para alavancar e crescer. Eu queria fazer um apontamento aqui, assim, que o que existe hoje é uma criminalização da política, um descontentamento no geral, porque a população, quando ela enxerga um político, ou até mesmo os candidatos a vereadores, enfim, a gama geral, geralmente a grande maioria fala assim, o vereador é tudo corrupto, o vereador é tudo ladrão. Uma coisa que as pessoas devem saber é que na Câmara Municipal não existe dinheiro ali para eles roubarem. Por quê? A única verba destinada à Câmara Municipal é o chamado duodécimo, que é um valor que é destinado para pagamentos de folha de pessoal, gastos ali com a Câmara. Tanto que a gente vê anualmente a Câmara devolver certos valores para a Prefeitura, né, dizendo que não gastou todo esse duodécimo, o que para mim é uma patifaria, assim, no sentido geral, porque onde que ocorre geralmente a descrença, né, hoje na Câmara Municipal? Vários vereadores, eles indicam nomes, né, para cargos comissionados ali, isso é notório e público e todo mundo sabe, e ocorre que o vereador, ao indicar esses nomes e está atrelado ao governo municipal, ele acaba tendo uma obrigação indireta de aprovar ou aprovar tudo que a prefeitura acaba mandando, né, para a Câmara. Então você não vê o vereador, ou pelo menos a maioria deles, né, salvo raras exceções, promovendo aquilo que ele é realmente pago para fazer, que é a fiscalização, seja eles em contratos públicos, seja em qualquer área que nós vemos por aí. Eu, por exemplo, eu trabalhei 5 anos numa empresa, onde eu era gestor de contratos,
e eu fazia auditoria, né, de todos os contratos das nossas subcontratadas. Eu participei de uma obra aqui em Paulínia, chamada ProAlco, que era uma obra do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento do governo anterior, e essa obra ela custou aproximadamente 114 milhões de reais. Então, eu que fazia toda essa parte de auditoria dos contratos subcontratados. E o que a gente nota, realmente, é essa falta de qualificação dos vereadores para estarem fazendo essa fiscalização. O que acaba corroborando toda, né, uma estrutura e uma descrença do seio municipal aí da nossa cidade. Olha só, então acho que esse é um ponto muito interessante, né, de ser falado aqui, dessa função, né, desse trabalho do vereador também de auditar, de rever os contratos, de fiscalizar o executivo, né? Você citou aqui até uma experiência com isso, e você acha que isso seria um fator determinante para uma boa gestão de vereadores, uma boa gestão da Câmara Municipal, ela ter esse controle sempre preciso, sempre em cima ali das contas municipais, dos projetos municipais, Darcy? Sim, o que ocorre hoje é, vamos dizer assim, uma lavonteira do governo do Executivo Municipal. Por quê? Porque ela sabe que ela tem a maioria na Câmara, que a maioria dos vereadores, eles têm indicados esses nomes comissionados, vamos dizer assim, e sabe que dificilmente algo passaria ali por um controle mais rígido, né? Então, salvo, como eu falei, salvo raras exceções, e até mesmo porque eles não pecam talvez por falta de vontade, mas sim por falta de conhecimento. Em pegar um contrato, analisar os pontos de acordo, no caso agora não está tendo licitação, mas quando havia licitação, que a gente viu em governos também anteriores várias licitações direcionadas, né, que isso eu acho que empobreceu e dificultou muito a vida do cidadão. Então a gente precisa de gente talvez com coragem e também com um pouco de qualificação para estar auditando esses contratos e apresentando as denúncias, sejam ele no Ministério Público, seja ele numa esfera da Procuradoria do Estado, ou até mesmo, se for o caso, a outros departamentos como Polícia Federal. Fazer uma varredura nessas contas aí, porque onde se gasta muito, infelizmente, tem o dedo do homem e existe a corrupção, que de certa forma ela é velada, ela é intrínseca, infelizmente, no nosso país. Isso foi demonstrado ao longo dessas ações aí do governo da Lava Jato, enfim, e ela abriu aquilo que a gente já sabe que existia, mas todavia a gente sabe que essa prática ela não parou. E como é que nós vamos mitigar isso? Né, com uma Câmara forte que investigue, né, o Poder Executivo. Porque o Poder Executivo, a partir do momento que ele se sinta pressionado, ele saiba que irão passar por pessoas qualificadas que podem apontar ali alguns desvios de conduta, ou desvio de dinheiro, então esse processo de contratação ele vai ser muito mais apurado e muito mais rígido, né, porque não vai querer sofrer uma consequência, condenação lá na frente. Então, e eu falo isso, Guto, porque é muito dinheiro, né? São milhões e milhões que estão na mão de diversas secretarias, né? Essas indicações como cargos públicos e indicações que, de repente, a gente vê, não que a pessoa não seja qualificada, mas ali não é qualificada, de repente, para aquela função, como é o caso da saúde, ficou aí a passa sem ter um médico, né, na sua frente durante esses 4 anos aí. E agora, no final, a gente vê várias obras para a cidade, né, assim como foi no governo passado, e isso tenta movimentar e tenta, de certa forma, persuadir o cidadão. Mas o que a gente precisa, eu sempre coloco assim, eu coloco o meu nome à disposição da população. E pode ter certeza, assim, que na condição de pré-candidato, a gente quer a Câmara forte, né? Essa renovação que as pessoas buscam. E eu, como pré-candidato, me lançando dentro das limitações aí da lei, a gente vem com algumas propostas e algumas indicações para a melhoria da cidade.
Muito bem, nós temos aqui participando com a gente a Elisa Lopes e a Adelaide Franco, as duas mandam aqui boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindas aqui ao Telescópio, podem mandar perguntas aqui pro Darcy, daqui a pouquinho nós temos também o Milton Neri para conversar com a gente aqui no Telescópio, mas Darcy, trazendo aqui justamente assim sobre os dois pontos principais que você levantou, né? Você citou algo aqui a respeito da saúde, né? Você vê que ter um controle maior sobre os contratos já iria trazer um benefício muito grande para a saúde aqui de Itapetininga, ou você pensa também em alguns projetos, alguns pontos principais a serem, vamos dizer assim, a serem olhados, a se levar projetos de lei, a se levar novos projetos para a nossa saúde aqui de Itapetininga? Sim, eu acredito que uma varredura já estimou na próxima efetivo eleitoral já vai trazer uma grande valia aí para esse setor de análise dos contratos públicos, né? Nós vemos vários apontamentos de irregularidades, inclusive denúncias, né, de vereadores que estão empenhados aí a trazer uma realidade e uma cristalina assim nessas contratações desse serviço. O que também eu vejo assim muita gente, Guto, levantando a bandeira da saúde. Fala, a bandeira da saúde parece que ficou meio padronizado. Mas também a gente esquece um pouco da saúde mental dos nossos jovens e adolescentes, por exemplo, né? Que é uma bandeira que eu defendo muito, né? Itapetininga, ela tem um dado triste que das cidades da região, ela tem um maior índice de suicídio na faixa etária, né, de pré-adolescentes a jovens. Isso você nota por várias reportagens e esses dados também estão ali na internet, no Google. Você fazer uma pesquisa rápida, você vai ver que isso. O que eu sinto, eu ouvi vários profissionais de educação que falam o seguinte, que a criança, ela está na rede municipal até ali os seus 5, 6 anos de idade e depois ela é transportada para a rede estadual. Esses professores que eu ouço bastante da rede estadual, eles falam que essas crianças vêm com muitos problemas. Além da questão pedagógica, uma questão muito importante é o acompanhamento psicossocial desse pré-adolescente, vamos dizer assim. Essas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, eles têm vários problemas familiares e nós não damos atenção para essa fase de crescimento. Então, eu acredito ali que, como você falou, o projeto de lei que pode de repente ser instituído, pelo menos um psicólogo para atender pelo menos 300 crianças da rede municipal, para que essas crianças ou pré-adolescentes, elas venham melhor estruturadas no estadual. E assim, reduzir drasticamente o envolvimento com drogas, com álcool, né, e, consequentemente, em alguns casos, infelizmente, até o suicídio. Uma outra questão importante também é o programa que ocorre no estadual, que é aquela questão da família, né, na escola, né, e logicamente que não está tendo alguns eventos em função da pandemia, mas a gente transportar isso também para a rede municipal. Eu acredito que essa questão do psicólogo acompanhar as crianças da rede municipal seria de suma importância para a gente evitar muitas tragédias lá na frente. Muito bem. E Darcy? Oi? Também, né? Não, muito bem. E Darcy, falando agora aqui a respeito da questão do emprego, né? Foi um outro pilar que você citou, que as pessoas conversam muito a respeito disso. Acho que é um ponto, vamos dizer assim, essencial a se pensar aqui na cidade. Já era um ponto crítico, mas que com toda essa questão da pandemia, toda a crise econômica que advém disso, se torna um ponto ainda mais essencial. Quanto a isso, Darcy, para 2021, tudo, teria algum ponto principal a ser trabalhado para tentar fazer girar de novo essa engrenagem aqui do emprego na cidade? Então, Guto, essa política estrutural da geração de emprego, ela é algo bem complexo e que tem que ser analisado por vários pontos, né? O que a gente vê do Poder Executivo, muitas vezes, é se atentar a pequenos fragmentos de emprego. Itapetininga, sendo o terceiro maior município do estado de São Paulo, rico no seu agronegócio,
pelo menos a zona industrial aqui, Itapetininga, ela chega a ser um pouco patética, no sentido dos incentivos, né, e que a região tem deixado e também perdido de várias empresas grandes serem instaladas na cidade. Recentemente nós vimos até algo que eu vejo assim que é bizarro, que uma parte dessa zona industrial ela foi cedida para fazer um loteamento, né, de casas. Não nada contra a construção de casas populares, não é isso, mas o que eu quero dizer é que não adianta a gente trazer essas grandes loteadoras aí para a cidade, vários comércios, né, de ordem geral, sendo que a gente já tem uma gama grande de comércio na cidade, se nós não investirmos, se não houver um investimento no setor industrial, né. Teve outro dia um outro candidato a prefeito aqui de Itapetininga falando sobre isso, mas essa política de geração de emprego ela vai dar, pelo menos da questão da Câmara Municipal, eu vejo que o vereador ele deve buscar emendas, né, junto ao setor estadual e federal, para trazer para Itapetininga e assim também propor incentivos fiscais para as grandes empresas. Nenhuma empresa ela vai vir na cidade instalar sua empresa se ela não tiver ou um incentivo fiscal, ou ela vê que a sua exploração da sua produção será facilitada. A questão da mão de obra qualificada, né? Embora nós temos muitas ETECs, algumas faculdades, a grande maioria da obra ela é exportada, né? A gente vê isso muito no setor. Familiares que dá a destinação correta, ou a valorização dessa mão de obra. Então, isso a gente tem que mudar, né? Então, eu acredito que seja uma política tanto do executivo como do legislativo, né, para a gente conseguir atingir metas e propostas e trazer boas coisas para Itapetininga. Muito bem, Darcy. Acho que é muito legal trazer aqui, conversar sobre Itapetininga. Itapetiningano aqui falando de tantas situações aqui que nós temos passado na cidade, com muitas ideias também. E eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Telescópio, por essa conversa aqui com a gente. Se quiser deixar mais um recado final aqui pro pessoal, fica aberta a câmera do Telescópio para você, Darcy. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade, esse bate-papo aqui leve, né, que a gente teve, e estou disposto aí, de repente, a novos debates. Vejo que você faz o contraponto, eu sempre assisto também. Ah, que legal. Vejo que tem bastante coisa interessante para a gente abordar vários assuntos de uma nova ótica, de uma nova visão. Como eu falei, Itapetininga carece de educação política e social. As pessoas, basicamente, existe um grupo de políticos aí que estão há 30 anos se revezando no poder, e infelizmente nós temos que mostrar isso. Outro dia uma pessoa me perguntou por que a política chegou neste pé de patamar tão ruim. Aí eu falei para ela, porque nós, pessoas boas, nós deixamos os maus tomarem o poder. Então acredito que de mudança precisamos realmente que algo aconteça. E, assim, a única maneira onde o rico e o pobre, eles sejam ali equalizados juntamente é o voto. Então, eles têm a mesma importância. E é a hora da democracia que nós precisamos realmente fazer funcionar. Né? Quero deixar aqui, eu já tinha comentado um pouquinho no início, mas sou itapetininga, nascido e criado. Tive uma experiência grande em contratos públicos. Eu era gerente de contratos numa empresa grande que trabalhava que era subcontratador da Petrobras. Durante 5 anos trabalhei em Paulínia, São Paulo, Rio de Janeiro. Também trabalhei numa empresa terceirizada da empresa Suzano. Ali eu fiquei na Bahia, Maranhão, Pará. Tive várias experiências nesse setor de contratos. Então, eu acredito que eu tenho muito a contribuir, né, com toda essa gama da gestão pública. Estamos aí dispostos a enfrentar os poderosos e não temos medo, não temos rabo preso com ninguém. Isso é fato, isso é notório. Eu vou deixar aqui o meu compromisso com vocês aí também, quando vocês me chamarem para algum debate, alguma coisa, estamos dispostos a contribuir
com a conversa e com também. Muito obrigado a todos os telespectadores e um forte abraço. Muito obrigado. Então conversamos aqui com Darcy Vieira Júnior, ele que é advogado e pré-candidato a vereador aqui de Itapetininga. Então esteve aqui contando com a gente, trazendo também a sua opinião sobre diversos assuntos aqui da nossa cidade, né? É tempo de eleições municipais, é tempo de discutir Itapetininga, discutir aquilo que acontece aqui na nossa cidade.